Bom, pessoal, então vamos agora concluir aí o nosso tema formação dos contratos. Nós vamos abordar o artigo 434 do Código Civil. Esse artigo, ele procura esclarecer em que momento se reputa concluída a convenção, o contrato. A definição desse momento de conclusão do contrato, do processo de formação do contrato, ganha relevância porque é desse momento em diante que as prestações assumidas pelas partes tornam-se exequíveis, exigíveis. É a partir desse momento em que, havendo inadimplemento, para a parte prejudicada, vai surgir a possibilidade de exigir o cumprimento da prestação específica ou a indenização por perdas, ou a resolução do contrato com indenização por perdas e danos. Bom, enfim, o artigo 434, caput, diz que os contratos entre ausentes tornam-se perfeitos desde que a aceitação é expedida. Aqui, uma observação inicial. Nos contratos entre pessoas presentes, em que não há prazo para o aceitante aderir à proposta, não haverá grandes dificuldades para se definir o momento de conclusão da avença. Afinal, a aceitação tem que ser manifestada de maneira imediata, na frente ou em tempo real ao proponente. Daí vai se tornar perfeito o contrato no momento em que o cidadão aceitar aderir aos termos da proposta, ali em tempo real ou na presença do proponente. A questão apresenta alguma dificuldade quando a proposta é feita para a pessoa presente, mas com prazo para aceitação, por exemplo, 5 dias, ou ainda quando nós temos uma proposta feita à pessoa ausente, porque nesses casos não existe a interação imediata entre o proponente e o solicitado ou oblato. Em princípio, o Código Civil, através do caput do artigo 434, parece ter adotado a chamada teoria da expedição. Então, segundo o caput do 434, o contrato reputa-se concluído quando há a expedição da aceitação ao proponente. Ou seja, quando a aceitação sai da esfera particular do oblato ou aceitante. Não basta que ele tenha redigido a proposta. Enquanto ela ficar dentro do seu conhecimento privado, enquanto ela não for expedida, enquanto ela não for lançada em direção ao proponente, essa manifestação de vontade não produz efeito nenhum. Ou seja, não basta que o sujeito pense intimamente, aceito, e redija um documento manifestando a aceitação. Enquanto ela não sair do seu conhecimento, enquanto ela não for expedida ao proponente, o contrato não se reputa perfeito, segundo o artigo 434. Entretanto, se nós observarmos a redação do artigo 433, que fala da retratação, encontraremos o seguinte: considera-se inexistente a aceitação se antes dela ou com ela
chegar ao proponente a retratação do aceitante. Os dispositivos parecem, e de fato são, contraditórios. O 434 diz em princípio que o contrato reputa-se perfeito quando ocorre a expedição da aceitação por parte do oblato solicitado ou aceitante. O 433, no entanto, estabelece que a aceitação é considerada inexistente se antes dela ou com ela chegar ao proponente a retratação do aceitante. Ou seja, de acordo com o artigo 433, não basta que a aceitação tenha sido expedida, tenha sido enviada ao proponente. É preciso que ela tenha chegado ao proponente sem que antes ou ao mesmo tempo tenha sido encaminhada alguma espécie de retratação. Então, a doutrina sustenta que, embora o artigo 434 mencione que o momento da conclusão do contrato se dá com a expedição da aceitação, na realidade, o legislador brasileiro acolheu a chamada teoria da recepção. Para que o contrato repute-se perfeito, é preciso que a aceitação tenha chegado ao conhecimento, tenha chegado ao endereço do proponente ou ofertante. Notem, a legislação não exige, isso é muito importante, que o proponente tenha conhecimento ou tome conhecimento da aceitação enviada pelo aceitante. Basta que ela tenha chegado ao endereço do proponente. Ok? Não se diz que ele tenha aberto, tomado conhecimento, lido, nada disso. Mas ela tem que chegar ao endereço do proponente. Vamos imaginar, se a proposta foi encaminhada à pessoa ausente por e-mail e ela respondeu o e-mail naquele prazo razoável, no prazo moral que nós comentamos lá no primeiro vídeo, a aceitação tornará perfeito o contrato quando ela chegar na caixa de e-mail do proponente, sem que esteja acompanhada de uma retratação. Não basta que o aceitante tenha expedido o e-mail, é preciso que o e-mail tenha chegado na caixa de mensagens do proponente. Até porque nós vimos o artigo 430 diz que se, por circunstância imprevista, a aceitação chegar tarde ao conhecimento do proponente, ou seja, chegar depois do prazo que foi deferido para a adesão, o proponente fica desobrigado do cumprimento da obrigação, cabendo comunicar imediatamente o fato ao aceitante. Então, é imprescindível que a aceitação chegue no endereço do proponente. Tá? Se for um endereço eletrônico, no endereço eletrônico. Se for um endereço físico, no endereço físico. Tudo bem? O Código Civil, portanto, adotou a teoria da recepção para fins de identificação do momento em que o contrato reputa-se perfeito. Tá? Aliás, outro indício disso encontra-se no próprio artigo 435, no artigo seguinte, que diz que reputar-se-á celebrado o contrato no lugar em que foi proposto. Ora, se prevalecesse a teoria da expedição do artigo 434, que parece ter sido adotada pelo artigo 434, caput do Código Civil, a redação do 435 teria que ser
reputa-se celebrado o contrato no momento em que foi proposto, no momento em que foi aceito, né? Mas não, ela fala no local, reputar-se-á celebrado o contrato no lugar em que foi proposto e não no lugar em que foi aceito. Ou seja, é necessário que a resposta, que a aceitação chegue ao endereço do proponente. Nesse momento, o contrato se reputará perfeito e este será o local da sua celebração, da sua conclusão. Tá certo? Então encerramos aqui a nossa matéria, espero que vocês tenham aprovado esse formato. Obviamente ainda precisa de algum aperfeiçoamento, também é uma novidade para mim, mas espero que vocês tenham gostado e aproveitado.